Precisamos falar sobre os arquivos mortos de Titã, a lua de Saturno. Come with me. Bem-vindos, meus caros amigos viajantes do espaço-tempo. Escolhi um review muito legal. Titan's Cold Case Files. Outstanding Questions after Cassini-Huygens. Outstanding Questions, ou seja, perguntas pendentes posterior à missão Cassini-Huygens. Esse review pega um apanhado geral sobre Titã. Apenas um recadinho: se você não assistiu ainda o vídeo que eu fiz sobre o Alma, aqui no card, clica aí e assiste o vídeo que tá muito legal, tá um mini documentário de 30 minutos. Pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de dizer duas coisas sobre esse review. A primeira coisa é que ele é sobre uma das coisas mais legais, pelo menos do meu ponto de vista, o que eu mais gosto de estudar dentro da área de astronomia, que é essa parte de ciências planetárias, a utilização tanto de telescópios como de sondas, de naves espaciais, porque você está visitando o sistema solar, entendendo como é que funciona a formação de planeta, como é que é as estruturas dos planetas, crosta terrestre, oceano, enfim, tem os Ocean Worlds, né, os mundos oceânicos, luas de outros planetas. Isso é muito legal, é o que eu mais gosto de estudar na astronomia. Segunda coisa é que, como esse review faz um apanhado geral sobre Titã, lua de Saturno, tem muita química. Na verdade, tem química pra caralho. Muita química, tem muita química, química orgânica, química inorgânica, tem muita química. Então vamos lá, galera. Essa chegada da Cassini-Huygens em julho de 2004, que chegou na órbita de Saturno, ele marcou assim, a era de ouro da exploração de Titã. Eles falam isso no review. E o pessoal que escreveu esse review, em 11 de outubro de 2016, eles criaram um mini workshop em que eles intitularam exatamente como Titan Cold Case Files. E era exatamente isso, foi em Monrovia, na Califórnia. E aí a galera começou a reunir as informações e tudo mais e criar esse review para ficar bem enxuto, legal e interessante para todos nós, eu, você e qualquer um ler. O primeiro ponto do review é exatamente sobre a superfície oceânica. Veja bem, não tô falando de camadas mais internas da Lua, tô falando da superfície oceânica, se ela tem ou não uma superfície oceânica de hidrocarbonetos. E a resposta é não. E que foi localizado em uma parte lá no polo norte da Lua. Aí agora sim, se Titã, abaixo da crosta ali, numa camada mais interna, se ele possui um oceano global. E isso é muito provável que sim. Olha que interessante, é legal prestar atenção nisso. Eles dizem que muito provável que sim. Ainda não é provado, mas que é muito provável. E essa possibilidade de existência vem principalmente do estudo da influência gravitacional de Saturno em Titã, ou seja, aquelas tidal forces, né, as forças de maré deformando ali a Lua, ok? Houve também estudos de radar, observando com um radiotelescópio Arecibo. Aliás, vocês conhecem o telescópio Arecibo? Ele é um telescópio, depois bota no Google aí, é legal a história, vou dar um spoiler, tem até furacão no meio ali, aconteceu umas coisas lá com o Arecibo, é legal a história do Arecibo, pesquisem aí. Mas então, as observações com esse telescópio em radar, ondas de rádio, dava a ideia, a galera começou a falar assim, pô, peraí, esses dados aqui estão dizendo que existem hidrocarbonetos líquidos nessas regiões aqui, inclusive a região é Rotei, acho que fala assim, Rotei e Tui Regios. Eu vou colocar aqui na tela. São regiões da Lua de Titã, ok? E que na verdade não são hidrocarbonetos líquidos. A forma como os dados apareceram, na verdade, o que causou os dados a ficarem daquela forma, a observação ficar daquela forma, foi, no caso, leitos oceânicos, ou que eles chamam também aqui de dry lake, ou seja, lagos secos. Ele coloca dry lake / seabeds. Um outro ponto que o review fala é sobre população de crateras, das crateras observadas. Isso é importante, inclusive, porque você usa, um dos modelos utiliza o estudo das crateras, das crateras nas superfícies terrestres, vou chamar assim terrestres, para você derivar ali a idade das superfícies planetárias. Então é uma coisa
boa, interessante e muito legal de se estudar. Ele faz um estudo bem legal também sobre uma casca de gelo e em relação à superfície acima, o oceano global abaixo, inclusive o núcleo. Ele fala exatamente sobre a relação com as forças de maré e a excentricidade orbital. Tem esse gráfico aqui, tá vendo? Ele é bem legal, tá vendo? A ice crust ali, você tem uma crosta de gelo em cima. Esse gráfico aqui, ele relaciona pressão com temperatura e ele tenta entender, ele vai discutindo junto com a gente essa relação de pressão com temperatura, do que você pode derivar, a espessura da camada de gelo, quão profundo é o oceano d'água, né? Tanto que tá aqui, Deepwater Ocean, e olha aqui, tem um núcleo de silicato, inclusive, né? Se eu não me engano, acho que é Ganymedes, que tem um núcleo de ferro líquido, e ele usa comparações de Ganymedes com Titã para poder derivar e tentar, como são luas próximas ali, vamos dizer, próximas da mesma família, vamos dizer assim, Saturno, tem algumas características parecidas e tudo mais, a galera gosta de fazer essas comparações para tentar entender melhor o que está acontecendo e poder encontrar essas respostas. Que foi? Agora, galera, por que é legal buscar a resposta dessas perguntas do que a gente acabou de falar? Porque eu deixei anotado aqui, cara. É incrivelmente magnífico. Eu não tô dramatizando. Olha o que eles disseram. Olha o questionamento dos caras. O núcleo de silicato está em contato com esse oceano ali? Se sim, se estiver em contato, então isso providencia uma interface similar ao solo terrestre. E o que a gente conhece sobre o solo oceânico terrestre? Que é um dos lugares onde a vida pode surgir, né? Assim como aqui na Terra. Então já é uma coisa incrivelmente legal, entendeu? De se estudar. Um ponto interessante é que tem muito vídeo que fala sobre isso, e aqui eu consegui os dados, porque tá ali nesse review, eu acho legal a gente citar, é que esses lagos de hidrocarbonetos, e os mares de hidrocarbonetos que foram encontrados lá, representam 1,1% de toda a superfície global de Titã. Toda a área de superfície de Titã, 1,1% é os lagos de hidrocarbonetos. E tem um volume total de 70 mil quilômetros cúbicos. Uma outra coisa que o review fala que me chamou bastante atenção é sobre as nuvens de metano. As nuvens de metano foram descobertas antes de Cassini-Huygens, ok? Inclusive com observações com telescópios aqui na Terra. Essas nuvens de metano, elas se formam lá na troposfera de Titã. E o que é engraçado é que eles dizem assim mesmo: as nuvens de metano são formadas na troposfera de Titã e foram primeiramente detectadas usando observações terrestres aqui com telescópios. Mano, tem um monte de referência só nessa frase: 1988, 1994, 1998, 2001 e 2005, ou seja, 5 artigos referenciados só para essa frase. tem referência pra caramba o artigo, mas só essa frase tem 5 referências. Eu acho isso incrível. E aí, a partir só dessas referências e de algumas 2 parágrafos que eles discutem um pouco sobre esse assunto, eles fazem o seguinte questionamento, muito interessante para as próximas missões, muito legais. Qual é a natureza, intensidade e variabilidade de tempo das fontes de oxigênio na atmosfera? Quando está dizendo fonte de oxigênio, ele não está falando sobre oxigênio molecular, ok? Não é o O2. Ele está falando isso porque tem uma relação com os aerossóis. Então tem que ler bastante a parte química da coisa e tentar entender a fundo, porque tem química pra caramba. E aí ele pergunta se isso é possível incorporar em moléculas. E aí por que ele está fazendo essas perguntas? Se pode ser incorporado em moléculas de forma eficiente e tudo mais? Porque aí eles chegam com a seguinte pergunta: podem compostos biológicos como aminoácidos, bases nucleicas ou outras espécies químicas com algum potencial prebiótico sintetizado, eles poderem se formar, surgir ali na atmosfera? Cara, olha o questionamento dos caras. Eles estão tentando ver se em outros locais, literalmente vendo se em outros locais do sistema solar pode haver vida, ou pelo menos surgir vida.
ter condições necessárias para que surja vida. E acho que isso é mais interessante do que encontrar a vida. O review fala também sobre criovulcanismo. O pessoal aí que gosta vai se amarrar, porque tem bastante discussão sobre criovulcanismo. Inclusive tem uma relação, né? Porque pode haver uma base de sustentação, ou seja, o criovulcanismo pode ter uma relação com como o metano se sustenta ali na atmosfera, as nuvens de metano. Tem uma relação das duas coisas aí. Então tem uma discussão bem legal, tem que ler. E eles terminam o review dizendo o seguinte, né? Que Titã é um mundo muito rico e que tem diversos desafios científicos que envolvem muitas áreas. E eles falam desde química orgânica, oceanografia, dinâmica atmosférica e física espacial. Cara, realmente são muitas áreas e não é à toa que tem gente que só se especializa só em Titã, né? Passa a vida toda estudando só Titã, né? Tem aquela... Esqueci o nome daquela mulher lá, quando a gente assistiu lá a live no Space Today, quando a gente tava fazendo vídeo. No final da Sonda Cassini, você lembra de uma mulher que... ela chegou a dar entrevista, ela disse que ficou 30 anos da vida só estudando Saturno, cara. Então, tem gente que passa a vida toda só nisso daqui, cara, porque é muita coisa pra estudar, realmente muita coisa pra estudar. E um dado interessante também é que eles dizem que a literatura de Titã, a literatura científica sobre Titã tem crescido próximo a 100 papers, 100 artigos científicos sendo referenciados por ano desde a chegada da Cassini lá em Saturno. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Desce aí, clica no link e vai lá ler o artigo. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar vídeos nas redes sociais, assistir outros vídeos que não tem assistido. Auf Wiedersehen. Gente, esse aqui é o Lobinho, Logan. Era ele que tava aqui, às vezes chora aqui, pedindo pra pegar ele pra fazer carinho. Muito engraçado. Era ele que tava na metade do vídeo aqui. Aí eu falei, o que foi? Dá tchau pra eles, vai, fala lá. Auf Wiedersehen.